Essa pergunta já fizeram diversas vezes para minha pessoa e as pessoas se admiram, acham que eu gostaria que reduzisse. Não há necessidade de redução. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma boa lei, só que o que acontece hoje? O que está complicando hoje, a gente não consegue aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós não temos centro de internação provisória. Os que tínhamos, que era o São Lucas, foi desativado. O que nós temos aqui, que é o PAI, aqui na Agronômica, só tem vaga para 8 adolescentes. Então a gente não tem como aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que está faltando uma reestruturação de todo o sistema carcerário do Brasil, até no sistema também da aplicação do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, para que esses menores possam ser ressocializados para o convívio social. Nós não podemos pensar que a redução vai resolver, não vai resolver. O que vai resolver é uma reeducação desses jovens. A gente não pode pensar que um adolescente de 14 anos que matou alguém não vai ter mais vida, morreu para a sociedade. Nós temos que fazer com que recuperar esse menor para que ele possa conviver novamente em sociedade. E é isso que hoje não está existindo no Brasil. Claro. O nosso sistema penitenciário está sucateado, nós não temos como ressocializar um preso, foi para ali, depois que sai não consegue mais um emprego qualquer, nós não conseguimos fazer uma reeducação desse nosso adolescente que cometeu um crime, uma penalidade, não tem mais como, porque não tem um programa disso. O nosso menor, o nosso adolescente hoje, ele convive numa sociedade em que não existe um programa de atividade esportiva, de ocupação, uma atividade ocupacional do nosso jovem, que depois que sair da sala de aula venha para a sua casa e tenha alguma atividade para fazer no seu bairro. Que é mais barato você dar esse tipo de atividade, dar esse tipo de oportunidade do que ter que punir depois? Com certeza. O Estado gasta muito mais nessa situação de sistema carcerário primitivo que nós temos hoje no Brasil. E não é problema de Santa Catarina, é nível de Brasil isso. Claro. Todos os estados sofrem com isso. Ó, nós temos já uma participação aqui de um telespectador, é o José, é isso? Boa noite, José. Alô? Alô, boa noite. Alô? Temos aí o José, não? Caiu a ligação? Eu não estou conseguindo ouvir o retorno aqui do José. Caiu? Bom, vamos voltar aqui, daqui a pouquinho o José pode voltar de novo a ligar aqui pra gente. Mas olha, ainda falando dessa questão, tem aqui a Elza Maria Nazário, ela fala o seguinte, olha, a onda de assaltos e homicídios está generalizada. Em Biguaçu, sua área, né? Ela está dizendo assim que está um horror. Em alguns bairros, por exemplo, quase todas as casas já foram arrombadas ou furtadas. Isso sem falar nas vítimas. Como é que está a situação lá agora, coronel? Eu discordo totalmente desse dado. Por exemplo, assumi o batalhão de Biguaçu no dia 13 de setembro de 2011 e houve uma redução de praticamente em 75% dessa onda de arrombamentos que existiam lá em Biguaçu. Claro que alguma coisa chocou em Biguaçu, principalmente com a morte desses dois pessoas de idade que faleceram ali, que foram mortos. Dia 11, né? Dia 11, que faleceram no bairro de Fundos, que é uma situação que fugiu da normalidade de Biguaçu. Nós temos até imagens, inclusive, desse caso, né? Como Biguaçu é uma cidade ainda, vamos dizer, apesar que está na grande Florianópolis, mas eu observo, como eu trabalhei em Florianópolis, trabalhei em São José, trabalhei na Palhoça, trabalhei também em Santa Amaro da Imperatriz e hoje estou trabalhando em Biguaçu, estou fechando um ciclo hoje da grande Florianópolis. A gente observa que Biguaçu ainda devido à proximidade, mas ainda é uma cidade muito provinciana, vamos dizer. É uma cidade super tranquila. Então qualquer crime que aconteça hoje em Biguaçu choca muito. Mas a Polícia Militar está trabalhando afinco, houve uma redução de 75% na onda de assaltos, nós já fizemos 230 detenções de elementos praticando boca de fumo, drogas, diversas apreensões foram feitas e os policiais lá de Biguaçu são verdadeiros heróis, estão trabalhando apesar da dificuldade de efetivo, de materiais, de equipamento, como verdadeiros guerreiros lá em Biguaçu. Doutor Leonardo, daqui a pouquinho eu quero falar com o senhor a respeito do Código Penal, saber sua opinião também, mas antes a gente tem aqui mais uma pessoa, mais um telespectador. É o Leonardo, é isso? É o Leandro. Como? Leandro. Leandro, boa noite para você, Leandro. Qual é a sua dúvida? Boa noite. Eu gostaria de desejar uma boa noite aí pro comandante. Em questão aos soldados de nível superior, gostaria de frisar uma situação que um soldado com nível superior, eu acho que ele não teria o mesmo amor à farda militar do que um soldado formado com nível médio, que gosta tem um histórico aí familiar, né, na área militar. Eu me sinto prejudicado em questão de pedir um nível superior, porque eu já estou fazendo 27 anos completos já, e não tive a oportunidade de fazer outro concurso público por questão do nível superior, né? Então acho que um soldado não é formado por questão de nível escolar, né? Então eu acho que o governo deveria revisar isso, porque
Dificilmente um soldado que tem um nível superior vai ficar muito tempo na ronda, na rua, trocando até muitas vezes, botando a sua vida em risco, tendo um nível superior. Eu acho que o soldado tem que ser escolhido por amor, sim, à farda militar e honrar essa farda. Que eu tenho um pai que se aposentou como sargento, então eu gostaria de honrar, seguir a carreira dele, mas infelizmente eu não vou poder por questões do nível superior, né? Certo, Leandro. Obrigado pela sua participação aqui no Visão Geral, hein? Eu até admiro essa situação que o Leandro comentou. Realmente, só que essa experiência hoje que a Polícia Militar está tomando é uma experiência que nós temos que entender, Leandro, que gente não pode ficar parado no tempo e no espaço. Eu acho que todos os órgãos policiais têm que se profissionalizar cada vez mais. E por que a gente precisa se profissionalizar? Porque a criminalidade está se profissionalizando. A gente vê hoje essa onda de assaltos a caixas eletrônicas. São quadrilhas ousadas, experientes, com técnica de guerrilha, que têm um conhecimento de armamento, de técnica policial ou técnica de exército, alguma coisa eles têm, porque são preparados. Então, a gente tem que crescer. A nossa sociedade não pode ficar estagnada nos modelos antigos, medievais, alguma coisa. Nós temos que crescer cada vez mais. Mas isso eu não estou dizendo que um policial com nível superior vai ser diferente de um policial de segundo grau. Hoje eu trabalho com a maioria, quase que 85% do meu efetivo em Biguaçu, sem nível superior, os soldados meus. E trabalho de forma grandiosa, maravilhosa. Só que isso é uma experiência que só o tempo podemos dizer se isso vai acontecer ou não no futuro. Nós não temos. Só acho que a sociedade em si, constantemente eu estou me aperfeiçoando, fazendo curso de pós-graduação para se aperfeiçoar, porque você vai ficando estagnado e fica acomodado na sociedade. Claro. E a sociedade hoje não perdoa, principalmente uma falha de um policial. Verdade. Leandro, obrigado pela sua participação aqui no Visão Geral, hein? Doutor Leonardo, tem um comentário aqui, do Daniel Forte Santos. Ele diz assim: o fim da violência passa principalmente pela mudança na legislação, colocando efetivamente o criminoso na cadeia, desde o político que enriquece ilicitamente até o usuário de crack, sem essa de responder aí em liberdade e tal, fim da progressão de regime. Qual é a principal mudança que o Código Penal tem que trazer, hein? Bom, primeiro é preciso deixar bem claro que a reforma que está se debatendo hoje em dia, numa comissão do Senado, é a reforma do Código Penal. O que é isso? Basicamente, ela vai discutir quais os tipos de crimes que existem. A questão de como essa pessoa será julgada, se ela deve ser presa já no início do processo ou se ela deve ser presa só no final, a questão de direito processual penal, que é uma coisa que foge da reforma que está sendo feita hoje em dia. Agora, essa reforma do Código Penal, ela é muito bem-vinda e muito aplaudida por todos nós que trabalhamos com direito criminal. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele é de 1940. Extremamente ultrapassado. Exatamente, muito antigo, muito ultrapassado, que não regulava uma série de situações, uma série de fatos que hoje em dia vieram surgindo com a evolução da sociedade. O direito nada mais é que um conjunto de regras que regula a vida em sociedade. Ora, se a sociedade evoluiu, nada mais correto do que o próprio Código Penal evolua também. Eu vou te citar um exemplo bem claro. Tem um crime no Código Penal, artigo 234, que diz que era delito você guardar em casa desenhos ou objetos ou revistas obscenas. Isso hoje em dia está completamente ultrapassado. Até porque na internet, você, com um simples clique, você tem acesso a todo esse tipo de material. Então, essa reforma visa exatamente a criar, a adaptar o Código Penal a essa nova vida em sociedade. Criando, por exemplo, os delitos de tráfico de pessoas, que não existia, os crimes da internet, que em 1940 não existia internet, o crime de milícia, o crime de terrorismo, o crime por exemplo, o aborto, no caso de anencefalia, que foi inclusive julgado pelo Supremo agora recentemente autorizando. Agora, coronel, o senhor concorda também que está se aperfeiçoando, então, a questão do Código? Está se aperfeiçoando, tem que se aperfeiçoar, né? Pode ver que o Código Civil já constantemente existe mudança. E o Código Penal, só que é bom deixar bem claro que às vezes a sociedade, eu já estou escutando alguns comentários, que culpa hoje o aumento da criminalidade por causa do judiciário.
que o judiciário que não está aplicando, que o juiz está soltando, que o promotor não está fazendo, que o advogado tem diversos recursos. Nós temos que entender que o nosso Código Penal, como o doutor Leonardo falou, é de 1940. E a maioria de algumas leis hoje no Brasil não são feitas pelos juristas, não são feitas por nós, são feitas pelo nosso Congresso Nacional. Então nós temos que avaliar se alguma coisa está de errada hoje no Brasil. Não é o judiciário, não é a polícia, não é nada, é o Congresso Nacional. E quem bota os senadores e os deputados federais lá é o povo. Então o povo é que tem que ter consciência. Agora nós vamos para um ano de eleição, tudo bem que é municipal, que não afeta, mas afeta de forma indireta, porque cria força política para na próxima eleição, que é para deputado estadual, deputado federal e senadores, nós mudarmos. Senão, o Brasil, cada dia que passa, vai ficar pior. Verdade. Com certeza a gente gostaria aqui de levar muito mais adiante essa discussão, mas por falta de tempo a gente não consegue. Bom, eu quero agradecer muito a presença dos senhores aqui, Coronel Newton Hamlin, do 24º Batalhão da PM, e também do doutor Leonardo Oliveira, que é advogado criminalista. Obrigado mesmo e até uma próxima ocasião, então, quando a gente vai voltar a falar simplesmente desse caso. Obrigado, hein? Obrigado mesmo.